E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, dia de falar de mangás. E desta vez eu não vou falar quadrinhos orientais, porque justamente abrindo esse vídeo eu vou comentar um mangá nacional, que é Genghers Combat, de Paulo Guttenberg, do falecido Val Souza e de Rodrigo Salles. Uma publicação que tem um bom acabamento gráfico, uma arte de capa bem bonita, conta aqui com capa cartonada, orelhinhas, papel eu acho que é o Couché ou LWC, uma gramatura boa, preto e branco. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que se trata aí de uma ficção científica que se passa no Brasil, onde nós temos ali a elite de defesa, né, do nosso país, que basicamente está lidando com atentados. E essa equipe possui algumas pessoas que, através de armaduras aprimoradas, altamente tecnológicas, conseguem combater esses atos terroristas que vêm prejudicando não só o Brasil, mas também a nossa vizinha Argentina. É uma história bem legal, bem contada. Paulo Guttenberg consegue prender a atenção do leitor do início ao final da história, porém precisava de uma revisão nos textos. Eu acho que a palavra será, que está toda hora sem acento, e isso acabou me incomodando. Mas olha que legal, os desenhos são muito bons do Val Souza. Eu não sou desenhista, mas me parece que desenhar armaduras não é a coisa mais fácil de se fazer. E vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês. Olha só. E ao final da edição, nós temos aqui alguns extras, inclusive rascunhos das páginas. Espera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. E também explicações sobre Genghers Combat, falando aqui sobre o contexto dessa história. Então, galera, vocês que gostariam de ler mangás nacionais, fica a dica aí para vocês de Genghers Combat. O próximo material é Hokuto no Ken, volume 9, da editora JBC. Apesar de eu me divertir com a publicação, que traz aqueles elementos de Mad Max, de um futuro distópico, com elementos de artes marciais, parece que a cada volume eu tô lendo sempre a mesma história. A coisa não flui, não anda, tá empacada. É sempre a mesma coisa. O Kenshiro, que é o protagonista, ele vai lidar com um cara mais forte. Aí, eventualmente, aparecem os personagens secundários que também dominam, né, artes marciais especiais ali, com aqueles golpes que detonam o adversário e tal. Mas a trama é sempre a mesma coisa. Então eu realmente estou em dúvida se eu devo continuar ou não com Hokuto no Ken. Eu tenho já o volume 10 ali. Felizmente a editora JBC está lançando bem a conta-gotas essa publicação. Eu acredito que ela não tem ali grande vendagem. Então eu estou na dúvida realmente se eu devo continuar ou não com essa série. Nós temos aqui boa parte dela mostrando o confronto do Hao, que é um cara muito forte, com o Jusa, que ele tem um ar mais espertalhão, malandro, sabe? Então ele sabe lidar bastante com as situações adversas que são colocadas contra ele. Enquanto o Hao, né, ele objetiva chegar num determinado castelo. Não quero entrar tanto em detalhes, mas temos uma parceria bem interessante também do Kenshiro com um personagem gordão de uma alma pura, que adota crianças, e tem aquele clima todo amoroso por trás da história de Hokuto no Ken, principalmente em relação ao Kenshiro. Apesar da arte ser bem bacana, tem algumas páginas coloridas que traz aquela sensação de lápis de cor, né? Aqui, ó, principalmente no início, né? Spectre Man, do Pipoca Nankin, também tem isso, e algumas páginas com esse vermelho também dão um charme especial, né, para a arte. A história em si, galera, parece que não evolui realmente. É legal, mas só legal hoje em dia, para mim particularmente, não basta, tem que ter uma coisinha a mais, né? Ou pelo menos aquela história feijão com arroz caprichada, porque senão eu vou deixando de lado. Dito isso, vamos de Panini Comics com I'm a Hero volume 19, série que já está chegando aí próximo do final, e quando você abre aqui você tem uma imagem inteira da capa
e da contracapa da edição. O Suzuki, que é o protagonista, junto da Hiromi, eles partem para Tóquio. Enquanto isso, eles precisam lidar, né, com os mortos-vivos. Eles acabam encontrando um barqueiro ali que tem um neto escondido dentro do porão desse navio aí, que foi mordido também e está zumbificado. A Hiromi, como ela chegou a ser mordida por aquele bebê, mas não foi algo profundo, ela ficou naquele meio caminho entre o ser humano e um monstro ali, zumbificado, né? Então ela tem acesso àquela mente coletiva que está se formando. Mostra também o que está acontecendo em outros países e tal. E a história vai mostrar essa relação, né, do Suzuki com a Hiromi, que acabou se tornando um romance entre os dois, apesar de toda a timidez de ambos ali, né? As pessoas japonesas, ela tem esse ar mais inocente com relação a essa parte sexual, pelo menos por um lado, né? A gente sabe aí algumas maluquices que rola lá no Japão em termos de hentais e filmes e tudo mais. Mas de qualquer forma, é um mangá que eu gosto. Como o autor ele tá deixando a coisa fluir mais em relação a esses seres diferentes, zumbificados, aparece cada um assim que é realmente bem monstruoso, só uma cabeça com pernas, que faz inclusive uma certa narrativa da história. Eu estou absorvendo melhor essa parte que ainda não foi plenamente explicada. Os desenhos são ótimos e eu continuo curtindo I'm a Hero, ainda que eu saiba, ou pelo menos me falaram, né, por diversas vezes, que o final deixa bastante a desejar. O próximo material é Lobo Solitário, volume 27, o penúltimo volume dessa série que está sendo republicada pela editora Panini. E meus amigos, que mangá, que mangá! O Kazuo Koike e o Kojima fazem assim um trabalho sensacional. Nós temos ali o Retsudo, que está preso lá no castelo do Shogun. Ele está lá sem se alimentar, privado de sono, o Shogun está desconfiado dele e ele vai criar uma certa ceninha para voltar a ganhar a confiança do Shogun, que sabe da importância do clã Yagyu. Mas o Retsudo é muito ardiloso, ele é muito esperto e tem ainda o lance daquelas espadas que estão fincadas, que é basicamente uma promessa de que o duelo iniciado entre o Itogami e o Retsudo, ele vai continuar. Mas o Retsudo, ele é um cara trairão, né? Aquele cara que você não pode confiar. Tanto que foi ele que aprontou para cima do Itogami e ele vai colocar todas as forças do clã Yagyu contra o Lobo Solitário, mesmo que isso não seja exatamente algo muito honroso para um samurai. Nós temos o Daiboro, né, o filho do Lobo Solitário, protegendo essas espadas para que ninguém toque nelas. É uma história, galera, assim, que tem vários momentos de muita emoção, de dramaticidade. Obviamente tem toda aquela cena de ação, da fodice do Lobo Solitário, o Itogami. E a narrativa do Kojima, eu considero uma das melhores narrativas em quadrinhos de todos os tempos. Eu não estou falando só de mangás, eu estou falando dos quadrinhos em si. Ele coloca delicadeza quando precisa, agressividade, peso quando é necessário. As cenas de ação são magistralmente bem desenhadas, a narrativa dele flui como poucas vezes você consegue encontrar em quadrinhos. É uma sutileza. Olha, Lobo Solitário, galera, não é à toa que é um dos maiores clássicos dos mangás de todos os tempos e um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Aproveitem, não deixa passar a oportunidade de vocês comprarem aí Lobo Solitário. Para finalizar, Vinland Saga volume 9, e sim, eu vou mais uma vez dizer, comprem, conheçam esse mangá porque ele é muito, mas muito foda. É um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Basicamente, nesse volume nós vamos ter o confronto do Thorfinn, o protagonista da série, esse carinha aqui, que simplesmente quer se redimir de todo o seu passado de assassino, um cara que tocou o terror, muito habilidoso com facas, um grande guerreiro, filho de Thors. E agora ele vai ter que lidar justamente com essas consequências de coisas que ele fez no passado. Nós temos a Hilde, que usa esta besta. Ela quer se vingar do Thorfinn por algo que ele fez contra a família dela. É uma história com ótimos desenhos, né? O Makoto Yukimura simplesmente destrói
muitos detalhes, uma narrativa sensacional, uma fluidez, é realmente um trabalho sensacional. Nós vamos ter aqui a história, né, do que aconteceu com a família da Hilde, né, através de um flashback, como ela cresceu, né, sendo órfã, criada por um caçador. Ela que também é muito habilidosa na construção de coisas, ela é quase que uma engenheira sem formação, e ela faz inclusive a sua própria besta para que sirva justamente para a força de uma mulher. Enquanto o Thorfinn ele vai enfrentar ela numa floresta que está cheia de armadilhas, a gente tem o lance daquela noiva foragida. E o Thorfinn parece também, mesmo quando ele resolve algumas situações, outras vão surgindo justamente por conta desse passado dele. E ele vai reencontrar Thorkel, aquele maluco gigante que só quer saber de guerra. Ele parece um demente, mas é um guerreiro muito poderoso. E ele traz aqui um ar todo cômico para a história, muito divertido mesmo. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês. Olha só isso. Olha que trabalho artístico sensacional, maravilhoso. O Thorfinn recebe um convite para integrar, melhor dizendo, as tropas, se não me engano, são dinamarquesas, mas ele tem outros objetivos, né? Ele quer encontrar Vinland, que é o paraíso na Terra, construir uma sociedade sem guerras e tudo mais. Que história, meus amigos, que história! Isso aqui é bom demais, bom demais! Arrisque! Pega o volume 1 só para vocês sentirem a vibe da publicação, ou lê o scan e depois vai atrás do formato físico, porque realmente é um espetáculo. Bom, galera, então é basicamente isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, e se for fazer as suas comprinhas tanto no site da Panini como no site da Amazon, acesse aqui os links do canal Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui!